Boa noite. Está começando mais um Dev Repórter. Hoje falaremos sobre front-end e back-end. O que são? Onde vivem? Como se reproduzem? Veja isso e muito mais no Dev Repórter de hoje. Pronto, agora todo mundo sabe por que eu não sou repórter. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Giovanni Oliveira e este é o nosso canal para falar sobre programação e TI. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e tem o desejo de se tornar um programador, eu deixei esse vídeo separado aqui especialmente para você. Lá eu dou várias dicas e insights de como você pode se tornar um programador e de como organizar os seus estudos. Vai lá que com certeza é conteúdo interessante para você. Mas hoje falaremos sobre dois assuntos muito importantes no desenvolvimento: front-end e back-end. Então, senta aí, pega o seu café e vem comigo, porque esse vídeo está recheado de conteúdo interessante. Já aproveitando, já peço que você se inscreva no canal para receber os nossos novos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades do mundo do desenvolvimento comigo. Então, bora lá! O vídeo de hoje funcionará com a seguinte dinâmica. Primeiro, eu vou dar uma visão geral do que é front-end e back-end, e logo depois a gente vai entrar mais detalhadamente em cada uma dessas partes, beleza? Primeiramente, eu quero que você imagine um belíssimo carro. O front-end seria a parte do painel, com suas linhas bem desenhadas, as cores vibrantes desse veículo, os assentos confortáveis e acessórios diversos e práticos para o manuseio do usuário, ou melhor, do motorista. Já o back seriam as engrenagens internas do motor, o sistema ABS de freio nas rodas, o sistema de ar-condicionado. Você precisa realmente saber o que acontece quando você pisa no pedal do acelerador do seu carro, além do que já é mostrado no painel? Não, é extremamente desnecessário conhecer todos os mecanismos por trás da movimentação de um carro e do que faz ele acelerar e diminuir a velocidade, para que você tenha a experiência de dirigir. Deu para começar a entender o esquema? Pois agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais na parte de front-end. Vem comigo. Front-end, ou client-side, é a parte do sistema em que o usuário de fato interage. Também é conhecido entre nós como UI, ou User Interface. É lá onde o usuário utiliza o sistema, onde preenche os formulários, onde clica nos botões e onde gera todas as ações que o sistema permite. Cada vez mais, devs e designers se preocupam com a aparência dos seus sistemas, para que seja cada vez mais fácil para os usuários entender como ele realizará as ações e para que os fluxos sejam seguidos com o mínimo de dificuldade possível, sempre pensando na experiência do usuário. Um dev front-end se preocupa exatamente com isso. De que maneira as coisas serão dispostas em tela para que seja instintivo para o usuário quais ações ele deve tomar para realizar aquilo que ele deseja. E para que isso seja possível, são utilizadas diversas ferramentas. E eu vou listar aqui algumas das principais para vocês. Primeiro, o nosso queridíssimo HTML, juntamente com o CSS. O HTML é uma linguagem de marcação que serve para a gente dizer por meio de tags onde cada elemento ficará disposto na nossa tela. E o CSS, por outro lado, serve para estilizar estes elementos, ou seja, deixá-los mais agradáveis visualmente para o usuário. E para fechar o trio parada dura, nós temos o super popular JavaScript, que diferente dos outros dois citados, é uma linguagem de programação em si. E quando eu digo super popular, eu quero dizer que até 2022, 98% das páginas web utilizavam JavaScript no lado do cliente. Então, eu não estou supervalorizando. E esta é uma linguagem que pode ser utilizada em sua forma mais pura, juntamente com HTML e CSS, ou pode existir no meio também um framework. Tem um ditado que diz que a cada suspiro nosso surge um novo framework JavaScript. E eu estou começando a acreditar, viu? Alguns dos mais populares frameworks JavaScript são o React, o Next, que é baseado no React, mas tem algumas outras funcionalidades,
o Vue.js, o AngularJS e o Svelte. Agora vamos nos aprofundar um pouco na parte de back-end, que particularmente é a parte que eu mais gosto. Não tenho nada contra front-end, até tenho amigos que são e não tem problema nenhum. Esta é a parte que executa a lógica mais pesada e é quem garante que as regras de negócio, ou seja, os requisitos passados pelos donos do produto, serão seguidos a fio para garantir mais segurança e estabilidade no sistema. É o back-end que, na maioria das vezes, executa operações mais pesadas, como geração de arquivos, consultas para relatórios, operações aritméticas mais complexas, consultas a diversas fontes de dados, para que isso não seja executado do lado do cliente, garantindo assim uma maior segurança e fazendo com que o processamento da aplicação não dependa somente do navegador do seu cliente. Então eu vou listar agora algumas das principais ferramentas que são utilizadas para o desenvolvimento de back-end. Primeiro, o PHP. Sim, pessoal, o PHP. Pela sua fama de ser uma linguagem que está caindo, ainda hoje vemos diversos sites com o PHP, tanto na parte de cliente quanto na parte de servidor. Ainda hoje, a linguagem segue em alta com o Laravel, ou Laravel. Pessoal do PHP me ajuda aí, que eu não sei se é Laravel ou Laravel. Mas enfim, vamos seguir. Temos também o Python, que está crescendo bastante nos últimos anos. Para back-end, o Python tem alguns frameworks que são muito famosos também, que são o Django e o Flask. Seguindo o nosso bonde, temos Java, a tão temida linguagem Java. Para back-end, ela tem um framework que é chamado de Spring, mas vale lembrar que Java é uma linguagem multiplataforma e nós vamos encontrar ela em praticamente toda a área de desenvolvimento. E por último, e não menos importante nessa lista, temos novamente o JavaScript com o Node.js. Sim, o JavaScript também é uma linguagem multiplataforma e encontraremos ela em diversas outras áreas de desenvolvimento. Mas agora eu quero te mostrar de forma prática como isso funciona em um sistema web. Então, bora ver. Estamos aqui com a página do Google aberta, tá, pessoal? E aí eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Aqui a gente pode ver muitos botões dispostos na página, certo? A gente tem um campo de pesquisa, a logo do Google, essa imagem aqui. Daí, toda essa parte que você consegue enxergar e todas essas ações que você pode executar a partir dos botões, a partir do campo de pesquisa, são mecanismos do front-end, certo? Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para um outro ponto. Se eu abrir aqui a aba de inspecionar elemento, mais precisamente na aba Network do meu navegador, eu consigo fazer o seguinte. Por exemplo, eu venho aqui no campo de pesquisa e coloco JavaScript. Você vê que aqui do lado apareceu uma nova linha, né? Como se fosse uma linha numa tabela. Isso aqui foi uma consulta que o nosso amigo front-end fez para o nosso back-end, que por trás dos panos foi lá na base de dados, buscou, revirou os dados e trouxe aquilo que é mais parecido com o que você quer. Ou seja, ele trouxe aqui abaixo, olha, os palpites, tentando saber o que é que você quer pesquisar. Nisso aí, eu tive uma interação em que o front-end da minha página, o cliente, digitou alguma coisa no navegador e aí este navegador foi lá no back-end, chamou esse camarada, quem fez todo o trabalho de filtrar os dados e ver quais dados seriam apresentados para o front-end novamente, e o front-end recebeu esses dados e renderizou aqui na tela para que o usuário conseguisse ver e finalmente clicar aqui no botão. É um exemplo bem simples, pessoal, mas eu acredito que só com isso vocês já vão conseguir entender bem como é que funciona essa parte de interação entre o que o front-end faz e quando ele chama o back-end para trazer novos dados para a tela. Então, pessoal, só para exemplificar novamente e ficar mais fixado ainda, vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Então, digamos que nós temos aqui esse usuário, que é a pessoa que está acessando o nosso sistema. E daí, esse usuário faz uma chamada aqui ao nosso front-end. Por exemplo, ele clica no botão de salvar, beleza?
o que acontece quando ele clica nesse botão de salvar? Quando ele clica aqui, ele chama uma função no back-end que salva os dados no banco, por exemplo, para persistir esses dados depois, ou chamar em outra tela, enfim. E aí, o back-end chama o banco e salva os dados. Beleza? Então, pessoal, basicamente é assim que o fluxo funciona. Aqui nós temos o usuário, certo? Aqui nós temos o front-end, que é a porta de entrada para que esse usuário consiga usar o sistema. Aqui nós temos o back-end, que é quem o front-end chama para conseguir executar as tarefas do sistema. E por último, nós temos alguma camada que o sistema pode chamar, o back-end pode chamar. Isso aí tem uma variedade enorme de possibilidades. Então, vamos colocar aqui somente como uma camada externa, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. O front e o back têm uma relação complementar. E é essa boa relação que faz um bom sistema. E como eu disse no início do vídeo, exemplo do carro, se tivermos um carro que é extremamente desconfortável e feio, mas que tem um bom motor, a nossa sensação ao dirigir não será das melhores, certo? Da mesma maneira, se nós tivermos um carro que é muito bonito, mas que não tem um motor à altura, as nossas expectativas sobre aquele carro não serão entregues. Então, para termos um bom carro, nós precisamos ter equivalência entre as partes. E esse vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo e, sobretudo, entenderam, eu já peço humildemente que deixem o seu gostei aqui embaixo e também que se inscrevam para não perder as atualizações no nosso canal. E todas as referências de dados utilizadas nesse vídeo estarão aqui embaixo em links na descrição para que vocês possam ir lá, checarem e aprender muito mais coisas, porque tem muito mais informação nesses links que eu vou deixar. Tá ok? E por último, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Coloquei algumas outras coisas aqui no cenário para complementar um pouco. Quero saber também o que vocês acharam da imagem, enfim. Deixe aí pra gente bater aquele papo, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e tchau!